Oi, boa noite. Eu não escutei. Você tá me escutando? Boa noite. Eu não estou te escutando. Que é o problema do meu. Agora sim, agora te Agora sim, não escuto. tá. Tô com o fone aqui, mas acho que ele não tá colaborando. Não tá, tá jóia. Não tá colaborando. Tudo bem? Muito prazer, muito boa noite. Obrigado por ter aceitado esse convite da gente conversar aqui. Aham, prazer é meu, viu? Tá aqui podendo ajudar. Espero poder ser útil essa nossa conversa, né? Com certeza. Eu vou me apresentar para quem não me conhece e depois vou pedir para que você se apresente também, tá bom? Bom, sou Tá jóia. Fernando, sou o fundador da ACO. Eu estou como presidente. A ACO existe desde 2015 e a gente tem a missão aí de nada fácil, de conscientizar as mulheres sobre os riscos do câncer de ovário, ajudar e colaborar para que os diagnósticos, né, sejam antecipados. E a nossa convidada de hoje é a Mari, que é médica, né? Isso chamou bastante atenção, Mari, quando eu li no teu perfil. E aí eu falei, vou fazer esse convite aqui, porque tem uns pontos aqui que são muito interessantes que eu acho que você pode trazer e colaborar aqui para a nossa conversa. Com certeza. Bom, eu sou Mari Cansado, tá? Eu moro em Piracicaba, eu sou médica. Sou casada, mãe de dois filhos. Meu filho mais já vai fazer 26 anos, minha caçula 24. Nasci em Santos. E eu não sei se você quer que eu conte já a minha história aí relacionada ao câncer ou você quer me guiar aí, no caso. E eu vou te guiar, então, com umas perguntas. Vou pedir para as pessoas também mandarem perguntas aqui. Como eu Aham. falei, Mari, uma das coisas que chamou muito a atenção quando eu olhei o teu perfil foi saber que você é médica, né? Assim. E aí a gente tem aqui uma endocrinologista, é isso, né? Isso, eu sou endocrinologista. Perfeito. É. E aí, Isso. assim, a gente tem uma conversa aqui constante com o paciente, e a gente sabe que uma das coisas mais difíceis, assim, para as pacientes de câncer de ovário é entender os sintomas, né? São sintomas silenciosos, nem sempre é específico, então nem sempre se manifesta da mesma forma com todas. E aí a gente insiste aqui em dizer assim, ó, fica atenta com seus sintomas, conheça seu histórico familiar, é, fique atenta com fatores de risco, etc. E aí quando a gente fala assim, bom, é uma profissional da saúde que está do outro lado, né? Uma médica, enfim, tem informação, tem muita informação. Aí eu queria saber de você, para a gente iniciar essa conversa, se esse ainda é um dos maiores desafios que a gente tem, essa percepção dos sintomas, e como é que foi isso para você na sua descoberta do diagnóstico, é, e como isso, né, saber sobre isso, qual a importância de saber sobre isso, você poderia dizer? Sim, eu acho que a primeira coisa que é importante que a gente entenda, por que é tão difícil os sintomas do câncer de ovário, né? E por que muitas mulheres não têm histórias semelhantes, né? Diferente de um câncer de mama, a maioria fez o diagnóstico ou por um toque, né? Então estava palpando a mama, ou foi um exame preventivo que descobriu. O ovário ele é diferente, ele é um órgão. Então, para a gente entender os sintomas do câncer de ovário, a gente tem que entender que o ovário é um órgão que fica dentro da nossa região pélvica, mas ele é livre, ele é solto, né? Ele não tem um tecido que o recobre. Com isso, a manifestação dele, muitas vezes, é de um sintoma totalmente inespecífico. Por exemplo, má digestão. Quantas pessoas têm sintomas de má digestão? E todas essas pessoas têm câncer de ovário? Não, né? Você pode ter uma má digestão
Porque você comeu, tá se alimentando mal, tá estressado, tem alguma coisa. Então, esse é o grande problema. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas você é médica e você não, você por ser médica, você não percebia que isso era câncer de ovário? Olha que coisa doida. Não, mesmo sendo médica, né? E eu não, em nenhum momento, eu vou ser bem sincera para você, em nenhum momento, até o momento que eu fiz o meu diagnóstico, aí que eu falei, nossa, era ovário. Eu pensava em outros tumores, mas não pensava em tumor de ovário, tá? Então, para vocês entenderem, eu vou resumir um pouquinho a minha história, ela é longa, né? Como é a história do paciente de câncer de ovário, né? Então, na verdade, agora é fácil ver, perceber os sintomas. Então, quando eu falar tudo isso, eu não falo, nossa, mas você tinha muito sintoma. Só que eram sintomas inespecíficos e que num dia, então, se você colocar, se pontuar numa correria de uma vida, né? Então, eu tinha 46 anos, né? Quando eu iniciei os sintomas. Mãe, trabalhando, médica, com filhos. Minha mãe estava morando comigo, ela estava com uma demência. Então, nessa correria, eu comecei o quê? Apareceu um gânglio, um linfonodo na minha virilha direita. Esse foi o meu primeiro sintoma. E naquela época eu fiquei encafifada. Fui no meu ginecologista, fiz exames de imagem, e o exame de imagem mostrou apenas um cisto de ovário, tá? Um cisto de característica benigna. E eu tinha cisto de ovário de repetição, já tinha tido uma laparoscopia por um cisto de ovário, então era apenas mais um cisto de ovário. Mesmo assim, fiquei preocupada pensando em doença hematológica. Eu não tinha histórico na minha família de doença de câncer de ovário, nem câncer de mama, nenhum câncer ginecológico. Meu pai faleceu aos 52 anos por um câncer de estômago, que não tem relação. Então, eu não tinha histórico na familiar. E aí, não contente, fui no hematologista, vamos fazer uma tomografia para ver se tem mais alguma coisa. O mesmo é um cisto de ovário direito e um gânglio que não tinha características de malignidade. Bom, aí os sintomas, vamos acompanhar, vamos ver. Bom, o que, que eu comecei a sentir? Um cansaço, má digestão, coisas mas muito leves. Uma má digestão, eu trabalhava muito, não tinha tempo para almoçar, aquelas coisas que todo mundo, uma faixa de 40 anos, 45, 50 anos na correria do dia a dia tem. Por ser médica, também tinha um outro lado, né? Eu falava assim, eu não vou ficar enchendo a paciência dos meus colegas, né? Porque aí eu comecei a achar que eu estava meio mais cansada do que o normal, minha digestão estava um pouco mais lenta, tal. Fiz um novo ultrassom, tá? Num prazo de 3 meses, mas dessa vez a falha na correria foi só ver aquele gânglio. Vamos ver como é que está o gânglio, vamos ver se apareceu algum outro gânglio no abdômen. E não fiz um ultrassom transvaginal. Bom, ok, não tem mais nada, né? Vamos embora. E vamos. Até que eu tive um epizoster. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa, minha imunidade caiu. Eu era uma pessoa que praticava esporte todo dia, nadava, corria um pouquinho, fazia musculação, jogava tênis. Então, às vezes eu chegava a fazer 2 horas de atividade física por dia. Então, corria, queria... Sabe aquela mulher que quer fazer tudo? Como a maioria das mulheres vai pegando, a gente vai pegando muita coisa para fazer e deixando de olhar para si. Então, na verdade, eu tinha vários sintomas. Eu perdi um pouquinho de peso, tinha uma má digestão, intestino meio irregular, tinha uma certa um desconforto a ter relação, mas você achava que era porque você estava cansada, porque eu não dormia bem à noite, que minha mãe estava dormindo na minha casa, estava comigo. Mas quando veio o herpes zoster, eu falei, estranho, eu me alimento bem, eu procuro cuidar de mim. Aí eu falei, eu vou tirar esse gânglio, eu vou fazer uma biópsia. Só que aí, coisa de convênio, vão marcar data, não sei o que, eles passaram mais 2 meses. E aí, quando eu fiz a biópsia desse gânglio, para minha surpresa,
é um tumor de ovário, né? Então, tumor seroso de alto grau de ovário. E fui fazer minha tomografia. E, para minha surpresa, eu já tinha metástases em fígado, em linfonodos abdominais, os dois ovários estavam comprometidos, vários, e aí fui para a cirurgia, tinha comprometimento de peritônio. Aí você fala para mim, aí eu tinha outra, aí comecei a falar, nossa, eu tinha uma dor nas costas, uma dor na região lombar, quando eu deitava, e doía muito. Por que que eu tinha essa dor na região lombar? Porque os meus ovários estavam tão grandes já, e quando você deita, você comprime a irrigação do tumor e aí dói. E eu estava indo na osteopata, porque eu achava que era porque eu fazia muito exercício. Então, veja como é doido, nenhum sintoma específico, tá? É uma coisa muito interessante. E aquele cisto de ovário provavelmente era um cisto benigno, porque na autópsia, quando eu recebi, foram tirados, né, no átomo patológico da cirurgia, o tumor primário era um tumor de trompa direita, tá? Então, tumor primário, quando a gente fala carcinoma de ovário, ele às vezes começa na trompa e não no ovário. Por isso que às vezes você já está com algum sintoma, ele já deu metástase, já tinha dado metástase para o meu linfonodo, mas ele não era visível ainda. Eu só teria o diagnóstico naquela época se eu realmente tivesse tirado aquele gânglio, tá? Então, infelizmente, o carcinoma de ovário é um desafio para os médicos. Isso é importante que os pacientes saibam, porque às vezes a gente acha que o nosso médico foi incompetente, que foi falha médica, mas não, ele desafia. Nós estamos procurando exames que possam nos facilitar no diagnóstico. Então, hoje, assim, a única coisa que eu falo, poxa, por que que eu não tirei esse gânglio antes, né? Porque eu teria feito o diagnóstico mais precocemente, teria tido uma outra história, não seria hoje uma paciente que ainda convive com a doença, está em remissão e convive com a doença. Eu esqueci de falar que eu tenho uma mutação, né? Não sei se você vai me perguntar, deixa o Fernando Vou, falar. com toda certeza. Faça as perguntas. Não, mas esse seu depoimento ele é importantíssimo, né? Assim, acho que você já deu um material suficiente aqui para a gente ter horas de conversa e principalmente para chamar a atenção sobre um outro ponto de vista, assim, né? A gente conversa muito com o paciente e não é raro a gente ouvir esse depoimento exatamente que você falou, assim, das pacientes desconfiarem dos médicos, de erro médico, etc. E ouvir isso de você é algo bastante importante. O que também não significa que elas não fiquem com essa dúvida, né? Não peçam uma segunda opinião, etc. Que eu acho que é importante, se a gente tem esse relato pela outra perspectiva também, de pessoas que procuraram esse segundo olhar e tiveram muitos benefícios com isso, né? Na verdade, assim, o que eu estou querendo dizer não é que a gente deve aceitar que você não tem nada. Perfeito. Eu acho que, assim, eu, por exemplo, eu reconheço que eu falei, porque como médica, eu fui no ginecologista, não tem nada. Fui no hematologista, não tem nada. Comecei, e meu marido é médico também, então, não, você está cansada, você também não para, você acorda, você quer correr, acordar às 6 horas da manhã, fazer isso, dormir meia-noite, não tá. Então, na verdade, a gente começa, a minha falha foi não escutar melhor o meu corpo e falar, não, eu vou vir aqui, vou dar uma de chata novamente, eu quero que você faça um novo exame e tal. Então, eu também falei. E eu acho que assim, é importante que o paciente escute o seu corpo e procure uma segunda opinião, uma terceira opinião. Olha, eu estou sentindo. Então, é melhor você fazer exames, às vezes, que não desnecessários, né? Que na verdade foram à toa, você não tem nada, do que você deixar o diagnóstico mais tardio. Mas o que eu quero dizer é que, infelizmente, nós ainda não temos uma maneira de fazer
um diagnóstico precoce para todas os pacientes, porque é difícil, é diferente de uma mama, né, que você pode tocar, e mesmo assim, câncer de mama, às vezes a gente faz diagnóstico tardio e é um órgão que está muito mais fácil ao toque. Olha que loucura, né? A gente às vezes escuta mulheres que fazem diagnóstico de câncer de mama já muito avançado, e teoricamente é um órgão que está à exposição, está fácil o toque. E imagina o ovário que está lá escondidinho, né? Que a gente nem lembra que tem, depois que tem filhos, fala, para que eu tenho ovário? Não serve para nada, né? Exatamente. Agora assim, vou é, remodelar minha pergunta, então, inicial, para a gente continuar. Bom, você é médica, marido médico, contou essa história de que, enfim, foram sintomas muito inespecíficos, etc. E já passou uma boa parte dessa jornada e já tem uma experiência, então, vivenciando na pele como paciente. Hoje, então, Mari, o que você poderia dizer, assim, para nós, como associação, para pacientes, para mulheres de uma forma geral, que tipo de percepção ela tem que ter, então, em relação a isso? Assim, a gente sempre fala dos sintomas, que, enfim, isso vamos falar sempre, do histórico familiar, mas o que mais, assim, da percepção do corpo, o que mais você poderia acrescentar em relação a isso hoje, dentro da experiência que você viveu? Olha, eu acho que a percepção do seu corpo é fundamental, né? Então, eu acho que assim, um sintoma que persiste, né? Então, uma coisa que persiste por mais de 2 a 3 semanas, então a má digestão passou 3 semanas, vai no médico, vamos ver se está com uma gastrite, vamos investigar. Então, eu acho que essa percepção 3 semanas eu diria que é pelo menos um mês de um sintoma que não melhora, é sinal de procurar ajuda médica, né? E às vezes insistir com um colega, no meu caso seria um colega médico, mas insistir com o médico, né? De preferência aquele médico que te conhece, né? Para que ele saiba, olha, isso realmente não é comum. É mais importante você ir num médico que te conhece, que já sabe o seu passado, que sabe seu histórico. É importante conversar com a família. Às vezes a gente nem sabe. Às vezes eu, como médica, às vezes eu estou consultando alguém, pergunto, você sabe que você tem alguém na família com câncer? Não sabe. A gente nem pergunta, né? Então, às vezes, mãe e pai não tem, mas tem uma tia distante, tem primos distantes, famílias que não moram perto. É importante que a gente saiba o nosso passado familiar de histórico de câncer, né? Principalmente câncer ginecológico para as mulheres, acho que isso é uma coisa importante, porque nós temos mutações hoje já estudadas, né? Então aí eu falo da minha, né? Eu tenho uma mutação BRCA2 positivo, que foi logo que eu fui diagnosticada, passei por uma oncologista que me orientou a fazer essa avaliação, né? Uma geneticista na área da oncologia e veio positivo, apesar de eu não ter nenhum histórico próximo. Minha família é muito pequena, então talvez não houve números aí que pudessem aparecer. Eu acho que o mais importante é você perceber que tem alguma coisa errada com você. Eu acho que esse é o sinal. E procure um médico, se ele não te ouvir e o sintoma não melhorar, vamos atrás, vai. Tem alguma coisa errada, eu não sou assim. Não aceite que é só cansaço. Não aceite que é só correria do dia a dia. Vá atrás, busque com todas, do jeito que você puder. Seja paciente chata que volta depois de 15 dias, doutora, eu não melhorei. Eu quero que o senhor procure alguma coisa, tem algo de errado. Acho que isso é importante. Mari, você tem falado mais sobre endocrinologia ou câncer de ovário ultimamente? Câncer de ovário, com certeza. Não sei se você viu, eu participei da Conitec, não sei se você ficou sabendo. Sim, com certeza a gente vai falar disso já já também. Então, eu tenho falado mais de câncer Tá de ovário. dividida, né?
Porque, assim, eu como eu descobri no estadio 4B, não sei se vocês, para quem não sabe, né, a gente faz um estadiamento do câncer de ovário, e o último estadio é o mais grave. Eu estava no 4B já, tá? Ao diagnóstico. Então, assim, no dia que eu fiz esse diagnóstico, a minha tristeza foi muito grande, saber que a probabilidade de eu estar viva depois de 5 anos era muito, muito pequena, mas eu estou aqui, já fazem 6 anos, agora em julho, dia 11 de julho, fará 6 anos de descoberta. Então, Então, assim, se isso tivesse acontecido provavelmente, digamos assim, há 12 anos atrás, a medicina, os avanços da medicina não teriam colaborado, talvez, não, não. com o andamento do seu tratamento, né? Então, quiser falar sobre isso também, é um tema bacana aí para a gente. Eu acho que assim, a oncologia, dentro de toda a medicina, né, a ciência tem evoluído como um todo, em todas as áreas, né, a ciência tem evoluído muito, mas a medicina na área da oncologia tem dado um salto muito grande nos últimos, as últimas décadas, né, e eu acho que eu sou um reflexo disso. Para você ter ideia, o dia que eu internei no meu pós-operatório, eu lembro que o meu oncologista entrou e falou: Olha, nós está em estudo uma droga que vai ser liberada, já foi liberada nos Estados Unidos e está chegando aqui no Brasil, que você vai poder usar, se, né, se for, tiver a mutação mesmo, vai ser um divisor de águas, né? E realmente foi. É a medicação que eu faço uso há 4 anos, né? Então, é o inibidor da PARP, uma medicação que é indicada principalmente para os pacientes que têm mutação e que tiveram câncer de ovário, já está aprovado aqui no Brasil. E faço uso dessa medicação e os últimos exames, né? Eu fiz exames, os últimos foram em abril, eu não tenho sinal de doença. Apesar de não poder dizer que eu estou curada, essa medicação não é uma medicação que se mostrou num prazo ela está em estudo e está em uso, que cure pacientes como eu, mas ela pode manter esses pacientes em remissão. Ela aumenta a sobrevida, né? Então, eu estou aqui graças à evolução. E a gente está vendo isso em todas as áreas. Agora teve no Congresso americano, né, teve um estudo que está sendo falado todo mundo para câncer de intestino, aquela droga que curou em 100%, sem cirurgia, sem uma outra terapia, né? Foi a droga inicial e todos os 18, um N pequeno, poucos pacientes usados, mas, gente, isso é um avanço absurdo, né? Você tomar uma droga que você não precisa nem operar e você cura. É o sonho de todo paciente oncológico. E, com certeza, eu falo que assim, eu estou aqui e ainda vou pegar a droga que vai curar. Vai vir uma outra ainda aí que vai curar eu e todas as pacientes que estão na mesma situação. É a nossa torcida diária. Né, Fernanda? Perfeito, assim, é muito, muito, esse depoimento é incrível, assim, é cheio de esperança, né, e assim, e aí a gente vê, assim, é, é muito simbólico isso ter acontecido, você falar sobre isso, porque, assim, é uma médica, uma paciente, alguém que tem conhecimento, tá dando pra gente aqui um case, digamos assim, isso é incrível, assim, e enche de esperança. É um case de sucesso, Mari. Ah, ainda bem, né? Aí eu já vou perguntar assim sobre essa informação que, enfim, a gente tem falado nas últimas semanas, principalmente, que é a questão do Olaparib. E aí, recentemente, a gente teve a reunião, né, técnica para a inclusão desse medicamento no rol da ANS. Aí eu queria saber a sua opinião sobre a inclusão desse medicamento. Qual é a importância para as pacientes, o que vai significar, porque às vezes a gente fala sobre isso, vamos mobilizar, etc., mas a gente entende que nem todas as pacientes ou todos os familiares de pacientes compreendem o que é esse negócio meio nebuloso aí, que é o rol da ANS. E aí eu queria que você traduzisse para nós isso. E aí, por fim, na mesma questão,
dissesse aqui, como é que a gente pode se mobilizar de forma bem prática para pressionar as autoridades decisoras aí nesse sentido? Isso é difícil. Vamos lá. Bem, Vamos primeiro, lá. o rol da ANS é tudo aquilo que já está aprovado, né? Primeiro, assim, a gente tem que entender que qualquer droga deve ser aprovada, né? O convênio não pode, né? A medicina suplementar, o SUS, o médico, ele tem que usar a medicina baseada em evidência, né? Então, lógico, todos nós gostaríamos que tivesse uma droga que curasse, né? Resolvesse o meu problema, resolvesse os inúmeros tumores que a gente sabe que tem. Mas esse rol da ANS, ele é uma lista de tratamentos que se mostraram eficazes, cujo o benefício é maior do que o risco. Eu não posso dar uma droga que mate o câncer e mate o paciente também, né? Eu tenho que sobreviver aos efeitos da quimioterapia, porque senão não adianta. Então, como a ciência está evoluindo, cada vez mais aparecem drogas novas e essas drogas passam por estudos. Agora todo mundo ficou sabendo o que é um estudo na época do Covid, né? Vacina, aquele Perfeito. tratamento, ela é segura, fase 1, fase 2, fase 3, tal. Então você tem que cumprir todas as fases, isso leva tempo, isso leva anos. E dentro da oncologia, na verdade, uma droga ela não é aprovada só porque ela cura. Muitas vezes uma droga é usada porque ela aumenta o tempo de sobrevida, ou seja, digamos que nós temos um tratamento para o câncer, câncer de ovário, meio estadio, os tratamentos tradicionais quimioterápicos EVs dão uma sobrevida, né, X, tantos meses de vida. O olaparib, por exemplo, né, falando nele, para pacientes, no meu caso, quando eu fiz o diagnóstico, para vocês entenderem, então, eu fiz a cirurgia, fiz o primeiro protocolo de quimioterapia, fiquei um ano sem doença visível, até que minha doença retornou. Fui novamente para um outro ciclo de quimioterapia. Dessa vez eu tive uma recidiva parcial, ou seja, não sumiu totalmente o meu tumor. Eu mantive ainda as imagens com o resto do tumor. Foi aí que foi entrado o olaparib. Por quê? Porque há um estudo que mostra que o olaparib, para pacientes como eu, nessa situação, que já passaram por 2 quimioterapias ou mais, pacientes desse tipo de tumor, então não é qualquer. Dentro dos cânceres de ovário, a gente tem vários tipos de câncer de ovário. A gente está falando do carcinoma seroso de alto grau. Então, vocês estão vendo como é muito específico? Então, é um tipo de tumor em pacientes que têm mutação BRCA1 e ou BRCA2 e que passaram por pelo menos 2 protocolos de quimioterapia com carboplatina e responderam, podem usar o olaparib. O que o olaparib faz para essas pacientes? Ele cura? Não. Ele aumenta a sobrevida ao redor de 14 meses, ou seja, eu ganho um ano e pouco a mais de vida. Isso é pouco? Não. Para um paciente oncológico, isso é bastante. Né? Viver um ano a mais pode me dar a chance de ter uma droga nova que venha e me cure. Né? Perfeito, exatamente. Eu posso ter uma outra medicação que eu posso usar aí e me dê uma sobrevida maior. Então, assim, e o grande diferencial dele, eu acho que é por isso que há uma pressão né, da comunidade médica, da oncologia, da oncoguia, de todas as ONGs,
para aprovação é a qualidade de vida. Uma coisa é você fazer quimioterapia e ver, ter que ir para um hospital, ficar ali, ter todos os efeitos colaterais, abaixar a sua imunidade. Então, assim, quando você, eu, no meu primeiro protocolo de quimioterapia, eu fazia quimioterapia toda semana, né? Então, assim, eu fazia quimioterapia numa terça, na quarta ainda estava boa, mas quinta, sexta estava ruim, enjoada, perdendo peso, tem todos os sintomas que todo mundo sabe, neuropatia, desidratação, porque não conseguia comer, vomitava, tudo aquilo. Aí quando eu estava um pouquinho melhor, domingo, segunda, na terça de novo, quimioterapia. Então, assim, é muito difícil, você não trabalha, você se afasta da sua vida, você fica apenas para fazer isso, né? Hoje não, desde que eu faço uso dessa medicação desde julho de 2018, tá? Então vai fazer 4 anos agora em julho. São comprimidos orais, né? Então eu tomo medicação de 12 em 12 horas. É uma medicação que efeitos colaterais praticamente inexistentes, né? Eu voltei a trabalhar, eu faço meus exercícios, eu tenho minha vida, eu vou e volto, eu posso viajar, eu não tenho efeito colateral nenhum. Então, assim, como comparar, né, o efeito colateral de uma quimioterapia IV com quimioterápico oral? Então, assim, esse olaparib para mim, foi um divisor de água. Então, assim, como que nós podemos pressionar, né? Quando você fala assim, como que nós podemos pressionar? Eu acho que assim, as entidades ligadas, né, da área, né? Então, a Sociedade Brasileira de Oncologia, a Oncoguia, a Associação dos Pacientes com Câncer, todas, a gente tem que se juntar, então vai ter a consulta pública, já foi o rol. Então, assim, houve uma reunião da Conitec, em que participaram várias entidades, em que foi exposto os benefícios do uso, o custo, porque existe um custo, né? Então, não é tão simples, porque essas terapias, infelizmente, têm um custo muito alto, até porque o número de pacientes que vai usar é muito pequeno, né? Então, se a gente está falando câncer de ovário, ele tem uma incidência muito menor, apesar de ser muito grave, ele tem uma incidência muito menor do que um câncer de mama, né? Então tem até essa pressão também, né? A gente, infelizmente, quando a gente pensa em câncer em mulher, a gente só pensa em câncer de mama, né? Por quê? Porque o número é muito tem muito mais câncer de mama do que câncer de ovário, mas nós também temos câncer de ovário. Então a gente também tem que fazer a nossa voz ser ouvida, porque a nossa população é pequena, né? Por exemplo, eles fizeram uma conta do número de pacientes que, se for aprovado para a saúde complementar, que cairiam nesse grupo para fazer uso dessa medicação. Mais ou menos ao redor de 150 pacientes no Brasil, quer dizer, é um número muito pequeno. Então, isso não tem o poder também de pressão. Você entende, Fernanda? Uma coisa é você falar assim, não, tem que aprovar porque 10% da população brasileira precisa dessa medicação. Então, a pressão é maior. Mas o que são 150 pessoas numa população de milhões e milhões? Então, é importante que eu acho que as instituições, as ONGs, o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Oncologia e as pacientes, né? Por isso que o seu trabalho é muito importante, sabe? Essas lives parecem besteira, vai ficar escutando uma paciente falar. Gente, foi muito interessante, desde que eu comecei a ser voluntária do Oncoguia, todo dia eu recebo via Instagram, Facebook, alguém, olha, eu sou paciente, eu vi a sua história, como é que você fez? Então você dá uma dica aqui, você ajuda. E aí você vai vendo, gente, não somos tão poucas não, sabe? Tem muitas pessoas, a gente tem as pessoas que infelizmente a maioria está no SUS, né? Então essas infelizmente ainda são menos privilegiadas, porque não tem, ainda vai demorar, né,
infelizmente, para essa realidade chegar no SUS, né? Então, eu acho que a pressão, agora quando sair a consulta pública, é importante que todo mundo coloque todo dia na mídia. Olha, participe, vai, dê sua opinião, você que usa, que conhece alguém que usa, o que você acha? Vamos, porque vai ser aprovado. Eu tenho quase certeza que essa aprovação vai sair. E eu tenho quase certeza que eu acho que vai Era sair. a minha pergunta seguinte, eu ia falar, Mari, o que que você acha? Mas você já me respondeu, e assim, é bom Na verdade, saber assim, disso. eu acho que é assim, eu acho que porque eles estão pedindo, tem dois tipos, não sei se você viu sobre isso, a gente tem, eles pediram para incorporar para em dois casos. Sim, sim, sim. O meu caso, que seria o que eu já expliquei para você, e o outro caso é aquela paciente que operou, fez quimioterapia, respondeu totalmente ou parcialmente a esse primeiro ciclo de quimioterapia e ela já inicia a colaparib, tá? Por quê? Nessa paciente, ela vai usar, os estudos mostraram que ela vai usar por 2 anos e a probabilidade de cura aumenta muito. É como se ela estivesse curada, tá certo? A sobrevida dela aumentou muito, não é um ano, sabe, 40 e tantos meses sem retorno da doença, que é o que eles estão acompanhando. Então, assim, é bastante, tá? Então, para esse caso, tenho quase certeza que vai ser aprovado. E você entende que tem que ser aprovado esse primeiro? Porque se essa aprovação, se essa indicação já existisse, eu teria começado a usar já quando eu terminei meu primeiro ciclo. Eu teria usado 2 anos e talvez eu tivesse curada. Se perdeu aquela janela que eu falo assim, aquela janela de oportunidade. A gente tem. Tudo na vida tem um momento, né? Se você não aproveitar aquele momento, perdeu, né? Então você está lá. Exato. Você viu uma pessoa que você ficou apaixonada no bar. Se você não foi lá e você falou, é a mulher da minha vida, o homem da minha vida. Você foi lá, bateu um papo e ele foi embora, você perdeu, né? Então, tem a janela de oportunidade. Eu acho que, assim, tem que ser aprovado, principalmente, e acho que sim, para essa, porque, assim, lá na Conitec, todos foram, assim, 100% a favor dessa aprovação. Lógico, com tentativa de redução de preço, porque é um acordo que Sim. aí tem que ser feito entre a indústria e os pagadores, para que o custo, a partir do momento que você tiver um custeio, mais pessoas vão fazer uso da medicação e isso pode gerar um custo menor. Hoje, o custo é alto porque acaba que poucas pessoas acabam podendo arcar com a medicação, infelizmente. Mas e você tocou num ponto que assim eu acho crucial, assim, a gente teve uma aula de política pública no momento que a gente teve Covid, então a gente aprendeu a participar, aprendeu a ter voz, né? Então isso eu acho que é um caminho, assim. Então é importante a gente falar sobre isso e orientar também, né, a mobilização para que ela seja, como você falou, de forma organizada, né? Por meio das associações, enfim. Mas é legal, eu acho que eu tenho visto um movimento muito bacana das pacientes fazendo lives, conversando com outras pacientes. Isso eu acho incrível, assim. Porque antes se restringia a associações, a eventualmente médicos, ou a um fórum, um congresso. Hoje as pacientes falando também, então ela acaba sensibilizando, mobilizando, porque traz pessoas de fora que não são da causa a simpatizarem com a causa, porque não necessariamente a pessoa precisa ser uma paciente, e acho que aí a gente constrói algo que realmente muda o cenário, né? Então, é um bom caminho. É interessante porque, assim, quando você faz o diagnóstico de um câncer, você se sente muito sozinho, na verdade, né? Você acaba que naquele primeiro momento, você tem que enfrentar o seu tratamento, seja cirúrgico, seja quimioterapia,
e acaba que você fica muito com você, pela limitação do tratamento. Então você acaba se isolando do seu dia a dia, aí junta todas as emoções, o medo da morte, eu vou morrer, né, aquela coisa. E aí você não tem muito contato com outros pacientes que estão na mesma situação. E quando tem, às vezes é no pior lugar possível, que é naquela sala de espera, esperando para chamar para fazer quimioterapia, né? E aí você tem várias histórias, né? Aquele que está lá, nós estamos aqui porque nós vamos morrer, tá todo mundo ruim, não sei o quê, essa droga tá me matando, ou aquele que nega a doença, né? Então é muito aquele que não quer conversar, é uma coisa muito, é uma experiência muito, eu como paciente médica, eu falo assim, gente, como é doido, tá na outra situação, tá aqui, né? Então, quando passa essa primeira fase, eu acho que é muito interessante a gente procurar alguém semelhante, porque a minha dor é a sua dor. Eu entendo a dor da outra paciente com câncer de ovário, porque a gente tem dores parecidas, né? Temos problemas parecidos. E às vezes a solução que eu tive para um determinado problema pode ser algo que eu possa te ensinar, eu posso te ajudar. Olha, eu fiz assim, deu certo. Faz também. Vai por esse caminho. Então é importante as associações, é importante esses contatos. Às vezes a pessoa está com a resposta na frente dela, mas ela não enxerga. E uma outra pessoa que já foi por esse caminho, né, tem já encurtado, fala, por que você não faz assim? Por que você não vai, né? Vem aqui comigo, eu te ajudo, procura tal pessoa, faz isso, sabia que tem essa, por exemplo, tá, quimioterapia, eu tô enjoado, poxa, faz isso, come isso, tal. São detalhes simples que se, olha que eu sou médica, tá, gente? E eu apanhei também, até descobri que isso não era legal, não come isso, não pode, tem que comer isso, tal. Aí que eu fui ler, porque eu sou endocrinologista. O que endocrinologia tem a ver com câncer? Nada, né? Pacientes não são pacientes oncológicos. Então, para mim, foi uma história totalmente nova na minha vida, né? E aí, como paciente. Então, essas associações são importantes. É importante quando você, espero que quem esteja nos ouvindo aqui não tenha a infelicidade de ter um diagnóstico, mas se tiver, procure alguém. Levante a mão, olha, eu estou passando por isso, procura um guia, procura o ACO, vai atrás, olha, estou aqui passando por isso, me ajuda, o que vocês podem fazer? E aí nós juntos podemos ser mais fortes e a gente pode pressionar, sim. Acho que a consulta pública é o próximo passo. A hora que vier a consulta pública, todo mundo tem que ir lá escrever o que acha. Participar, exatamente. Vai ter que Porque dar sua colaboração, sua contribuição. É isso aí. eu acho que as coisas no Brasil só não estão, né, em todos os lugares. A gente não tem as coisas melhores porque nós não participamos, né? Nós ficamos muito, cada um na correria da sua vida, preocupado em pagar seus boletos, que não está fácil. E com isso a gente esquece que muitas coisas poderiam estar um pouco melhores se a gente estudasse, fosse atrás para entender o que eu posso fazer, onde eu posso ajudar e assim por diante. Eu acho que isso é importante. Saber que nós temos força. Vou responder uma pergunta aqui que essa é importante. A Elaine perguntou o seguinte: boa noite, consigo ver essa live completa? Consegue, porque vai ficar salvo. Pode mandar para quem você quiser também, porque é legal. Já passamos algumas perguntas lá para cima, depois, se der tempo, eu volto. Mas eu queria saber de uma coisa que você falou, Mari. Tá na posição de médico, de paciente, você falou, que teve uma coisa aqui que eu mesmo como médica apanhei ali, literalmente, né, naquela situação. Eu queria saber, assim, então, estando nessas duas circunstâncias, o que você trouxe dessa experiência de paciente para a sua posição como médica ou como ser humano que te
mudou, assim, em relação à visão no mundo? Ai, muita coisa, né? Eu acho que quem passa por um câncer, assim, na verdade, o câncer, porque qualquer experiência que te ponha muito perto da morte, olha, porque o câncer, sempre que a gente tem o diagnóstico de câncer, a primeira coisa que vem na nossa mente é, ainda mais talvez eu por ser médica, eu sabia que estava ruim, deu ruim, né? Como a gente fala, deu ruim, não vai dar certo. Pra você ter ideia, eu fiz a minha, vamos dar uma risada agora um pouquinho, eu fiz a minha Agora. terapia, aí vi, né, os colegas me mostrando a imagem, falei, deixa eu ver, a hora que eu vi, eu sou grisalha desde jovem, desde os 30 anos, já pinto cabelo, desde, né, minha família toda de cabelo branco, eu saí de lá, eu tinha o cabeleireiro marcado, eu falei, vou porque eu quero morrer com os meus cabelinhos pintadinhos, assim, sabe, saí de lá chorando. É, Falei, bom, é o que tenho para hoje, mas assim, o que que mudou? Eu queria citar, na verdade, eu aprendi muito, eu acho que a doença me fez aprender muito com a vida, com aquilo, né? Com o dia a dia, com o diagnóstico, ser humilde, né? Primeiro, acho que é isso, né? Somos todos iguais, médico, paciente, independente da sua profissão, você vai ficar doente igual, não tem diferença, né? A dor é a mesma. E eu queria, na verdade, tem uma coisa que me ajudou muito quando eu estava doente. Eu estava indo para São Paulo, eu moro em Piracicaba e fazia minha quimioterapia em São Paulo. Eu estava indo para uma quimioterapia e escutei uma entrevista na rádio do Dr. Flávio Gicovati, que já faleceu. Ele era um psiquiatra, ele faleceu também por um câncer de pâncreas, né? E ele diagnosticou mais ou menos na época que eu fiz o diagnóstico. Eu não sei se você já ouviu essa história dele. Já, Fernando? não, Ele falou, não. aí perguntaram, a mesma coisa que você me perguntou, como médico, como é que você enfrentou esse diagnóstico e tal? E aquilo para mim foi assim perfeito. Ele falou assim, olha, primeira coisa, eu não estou olhando na internet para ver o que é bom, o que não é, o que qual é o meu prognóstico, eu sou médico. Sim, mas agora eu sou paciente. Então, primeira coisa, eu estou confiando nos meus médicos, né? Então, eu vou me entregar. Quando você é paciente, você é paciente. Lógico, a gente pode ser um paciente participativo, questionar. É importante você saber das coisas, mas você tem que confiar. Porque se você não confiar, não vai dar certo, né? É que nem casar com alguém que você desconfia, que você não confia. Esse relacionamento não vai dar certo. Então, eu achei muito interessante isso. E aí ele falou, então, para tudo isso, a gente tem que ter serenidade, né? Ele falou assim, olha, são três palavras. Primeiro, a serenidade. Eu tenho que ser sereno para aceitar o diagnóstico, para que eu possa aceitar o tratamento. Porque se eu não aceitar o diagnóstico, eu não vou aceitar o tratamento, né? Então, mantenha-se sereno, tá? É duro? É duro. Mas a serenidade vai te dar uma paz de espírito, vai te acalmar e fazer pensar um dia de cada vez. Segundo, se mantenha dócil, porque ninguém gosta de cuidar de gente chata, mal-humorada, nem culpa da doença, né? A docilidade é aquela coisa que vai fazer. Eu lembro assim, quando tive que fazer 3 cirurgias logo de começo, assim, tive umas complicações, então eu fiquei muito tempo internada, né? E eu tinha muito prazer de ver como o pessoal da enfermagem gostava de mim, sabe? Vinha me dar banho no leito e tal, e eu dava trabalho, dreno aqui, dreno ali, não sei o que e tal. E eu falava assim, gente, mas vocês estão sempre de bom humor. Por quê? Porque eu também estava sempre de bom humor, apesar de não estar bem. Então, procure se manter dócil. Tem dias que você tem vontade de chorar, chore. Tem momentos que não são fáceis. Mas a docilidade é importante. Ninguém tem culpa da sua doença, né? Então, procure se manter dócil para que as pessoas tenham o prazer de te visitar, de estar do seu lado, de te acolher. E por último, acho que é
seja persistente. Seja persistente. Porque um dia vai dar certo, outro dia não vai dar certo. E aí você vai chorar, vai reclamar, mas o médico vai falar, não, mas agora a gente vai tentar, vai fazer outra quimio. Vamos embora, vamos lá, vai lá. Outra cirurgia. Não, vamos embora. Você acha que está tudo certo, de repente não dá. Então a persistência é importante, porque tem horas que vai dar certo, mas tem horas que não vai dar. E você não pode desistir. Porque a medicina está evoluindo tanto, gente, mas tanto, tanto, que doenças que antigamente matavam, né? A gente viu isso com o Covid, né? Não estou dizendo que está fácil, mas há 2 anos atrás era uma doença que matava muito, né? Não estou dizendo que não acontecem mortes ainda, mas o quanto a gente conseguiu lidar com uma pandemia, né? O quanto as vacinas vieram rápido, o quanto a ciência está conseguindo dar resposta para muitas doenças, né? Que a gente tem aí. Então, assim, vamos ser persistentes. Levanta, cai, levanta, e vamos embora, tá? Então, assim, eu acho que isso é a coisa que mais a doença me ensinou. Procurar ser serena, dócil e persistente. Eu acho que isso me ajudou bastante. É Isso uma... ao Dr. Flávio Jacovati. Eu gosto de E falar dele. agora a gente deve a você que replicou isso aqui. É uma lição incrível, realmente, né? E vale a vida, né? A gente tem que Vale ter para tudo na vida, exatamente. Exatamente. É bom a gente aprender essas lições da vida. Aqui, vamos lá, tem contribuições aqui e perguntas, um monte de coisa aqui, vamos ver se vai dar tempo. Doutora Mário, o que mudou na sua vida em relação à alimentação, sono e estresse? Aí, se der tempo, você pergunta. Tem gente falando que você é heroína, sensacional, maravilhosa. Deixa eu ver aqui mais. Inspiração. Então, vamos lá. Responde essa? respondo. O que mudou na minha alimentação? Na verdade, assim, eu sempre procurei, eu acho que isso não mudou muito, não, tá? Eu já tinha, como endocrinologista, assim, na verdade, não é nem pela minha profissão. Meus pais, eles vieram da área rural, tá? Lá espanhóis, mas vieram da área rural. Então, a minha alimentação sempre foi muito verdura, fruta, sabe? Comida mesmo, comida. Então, assim, eu sempre me alimentei Hum, com muitas frutas, verduras, legumes, uma alimentação com menor quantidade de processados e ultraprocessados, tá? Ou seja, industrializados, comida mesmo, tá? Vamos comer arroz, feijão, verdura, legume, fruta. E já, como meu pai teve câncer de estômago, eu já tinha uma coisa de não comer muito açúcar, evitar açúcar, não que eu não coma, gosto de doce, tá? Mas eu não tenho radicalismo nenhum, tá certo? Então a minha dieta é a dieta mais saudável possível, com verduras, legumes. Procuro descascar mais e desembrulhar menos. Diminuir a quantidade de carne, isso diminui sim, principalmente a carne vermelha, porque a gente sabe que tem estudos aí com a carne vermelha, ela tem mais relação com alguns tipos de câncer. Eu evito, uma coisa que eu evito são os embutidos, tá certo? Defumados, isso a gente sabe que tem, principalmente o câncer de colo tem aumentado muito com o consumo de alimentos defumados, embutidos. Mas basicamente é isso. Exercício eu fiz durante a quimioterapia, tá, gente? Olha, eu fazia a quimioterapia toda semana, então eu fazia a quimioterapia na terça, na quarta eu ainda estava boa, eu ia fazer um pouquinho de musculação, mas assim, meio quilo, né? Meio quilo aqui, meio aquilo. sim. Só o que eu conseguia fazer, eu andava um pouquinho na esteira, 5, 10 minutos, respeitando, mas eu sempre fiz. Acabou a minha quimioterapia, vamos embora, hoje eu faço exercício todo dia, nem que seja uma caminhada, tá? Então, exercício é fundamental para prevenir o câncer, durante o tratamento e para aumentar a sua sobrevida pós-câncer, tá? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Eu nunca fumei, não gosto de cigarro. Bebida alcoólica, como toda filha de espanhóis, sempre gostou de beber um pouquinho, tá? Não posso negar. Diminuir o consumo,
Não parei totalmente, gosto de tomar um vinho de vez em quando, mas hoje eu tolero menos, então eu bebo menos, mas eu tenho prazer em tomar uma cervejinha, um vinho, como toda boa espanhola. Mari, agora eu tenho três perguntas para a gente encerrar, porque Tá. infelizmente é uma questão do tempo, porque por mim a gente continuaria essa live aqui sem fim. É, pergunta número um, como é que você está hoje? Como que está a sua rotina, enfim, tudo que você está fazendo? E aí duas questões finais aí. Queria que você desse um recado para quem está recém-diagnosticada e que desse um recado também para os médicos, Tá. os oncologistas, ginecologistas também. Bom, minha vida tá ótima, tá? Então, como eu falei, eu tô sem sinal de doença, fazem 4 anos que eu faço uso do Olaparib. Eu não tenho o que reclamar, eu trabalho, eu cuido da minha família, faço exercício, então não tenho o que reclamar. Minha vida tá muito boa e eu tô otimista. Eu acho que, assim, eu ganho. Cada dia é um presente e vambora. E assim, é o que eu posso falar, estou super bem. Recado para os oncologistas. Então, depende do oncologista, né? Mas assim, eu acho que é muito importante que eles cuidem mais do paciente de uma maneira integral, tá? Eu acho que assim, eu acho que ainda não são todos, tá certo? A gente tem médico de vários tipos, né? Mas assim, eu acho que é importante, às vezes na correria, né, do atendimento, o médico esquece que você é uma pessoa com câncer e não um câncer de ovário. Olha, esse é um câncer de ovário, esse é um câncer de pulmão, esse é um câncer. Não. Eu sou a Mari, que tem toda uma história de vida e é uma paciente em remissão de câncer de ovário. Então, eu acho que isso é importante, nós sermos vistas como um paciente, uma pessoa inteira. E que eles lembrem de nos encaminhar para todos os outros profissionais que são muito importantes no momento desse diagnóstico, porque não adianta só tomar quimioterapia se minha cabeça não está legal. Então, às vezes eu preciso de um psicólogo, às vezes eu preciso de uma medicação, eu preciso de um psiquiatra, eu preciso de um nutricionista, eu preciso de uma acupuntura, porque meus fogachos, principalmente as mulheres que tiram ovário, né? Isso é o grande problema. Você perde os seus ovários, você entra numa menopausa que é terrível, e aí você não dorme porque você tem fogachos, né? Então, às vezes, uma yoga, uma acupuntura. Então, que eu sei que o oncologista não tem tempo, ele tem que cuidar de você, ele quer te curar, então ele está focado na sua cura. Mas que ele delegue, que ele encaminhe você para outros colegas, outros profissionais que possam ajudá-lo. Acho que falta, isso acho que é uma coisa que falta às vezes dentro do oncologista, sabe? Olha, vai lá, vai conversar, vai numa roda de conversa e até encaminhar para associações como a ACO, vai lá, procura a ACO, procura um conguia, procura, né? Se tiver na sua cidade uma associação, vai lá. Eu acho que terapias, artes, para mim, eu fui trabalhar com cerâmica, fui fazer cerâmica, para mim foi ótimo. Gente, vá pintar, vá dançar, vá fazer qualquer coisa. Lembre-se que a arte ajuda muito a cura, viu? É muito importante. Acho que isso é uma. Acho que para mim foi muito importante, me ajudou muito. E mais que. Faltou um recado para paciente. Ah, recado para paciente. Acho que é aquelas palavras que eu falei aqui. Se mantenha Lá sereno. atrás, né? Eu acho que o Perfeito. recado é isso, ó. O recado é assim, seja otimista, tá? Não é fácil, tá? Infelizmente, cada história é uma história. Umas são mais fáceis, outras nem tanto. Mas a gente não pode desistir, porque a vida merece. A vida merece que a gente lute cada dia, sabe? Nós merecemos lutar por um dia a mais, nem que seja só um dia a mais. Então, assim, se mantenham serenas, dóceis e sejam persistentes.
Olhem para o seu corpo, respeitem seu corpo, vai no médico quantas vezes for necessário, na dúvida pergunta, procurem apoio, procurem pessoas, familiares que te ajudem, sempre estejam com alguém, amigos são sempre bem-vindos, familiares, não fique sozinha, nem naquele dia que você está, sabe? Principalmente naquele dia que você não está bem, liga para uma pessoa, pede apoio, porque isso faz toda a diferença. Acho que é isso, acho que É isso, Mari. A gente termina aqui pontualmente, às 20 horas. Quero agradecer demais aí pelo seu depoimento, por toda a sua serenidade, sua calma de falar, pela paciência também com a mas gente. eu estou aqui à disposição. Muito obrigado mesmo. Precisar, tô aí, só me chamar, tá bom? Então tá, próxima live, espero que a gente converse sobre as aprovações e do rol da ANS, enfim, coisas muito boas aí para nós, né? Com certeza, vai vir sim, Não, gente. Assistam. isso aí. Vou salvar a live, então quem quiser também pode encaminhar para outras pessoas, tá bom? Obrigado, Mari. Beijo, beijo a quem Obrigada, assistiu, acompanhou aqui. E sigam a ACO, siga a doutora Mari também. Boa noite. boa noite.